Capítulo 5. Quando aqui é ali e dantes é agora. Saltar tempo e espaço na matriz. O tempo não é de modo algum aquilo que parece. Não flui numa única direção e o futuro existe em simultâneo com o passado. Albert Einstein. O tempo é aquilo que não deixa que tudo aconteça em simultâneo. John Wheeler. O tempo é demasiado lento para os que esperam, demasiado rápido para os que receiam, demasiado longo para os enlutados, demasiado curto para os que rejubilam, mas para os que amam, o tempo não existe. Com estas palavras, o poeta Henry Van Dyke recorda-nos a ironia da relação que mantemos com o tempo. O tempo é talvez a mais esquiva de todas as experiências humanas. É impossível capturá-lo ou fotografá-lo, contrariamente ao que pareceria decorrer das mudanças do horário de verão para o horário de inverno. É impossível reuni-lo num sítio para o usar mais tarde noutro. Sempre que tentamos, de facto, descrever o significado do tempo nas nossas vidas, acabamos a utilizar palavras que o medem em sentido relativo. Dizemos que algo aconteceu antes, no passado, está a acontecer agora, no presente, ou acontecerá em determinado momento futuro. A única forma que temos de descrever o tempo é através das coisas que acontecem dentro dele. Misterioso como é, o tempo é objeto das atenções humanas há milhares de anos. Ao longo de séculos infinitos, esforçamo-nos duramente para conceber e refinar sistemas de registro do tempo sob a forma de ciclos e ciclos dentro de outros ciclos. E tivemos boas razões. Por exemplo, para saber quando fazer as sementeiras que sustentarão toda uma civilização, é importante ter a noção de quantos dias, ciclos lunares e eclipses decorreram desde a última sementeira. Os antigos sistemas de registro do tempo garantiam uma marcação rigorosa destes dados. O calendário maia, por exemplo, efetuou o cálculo de ciclos temporais que tiveram início em 3113 a.C., há mais de 5.000 anos, enquanto o sistema hindu de yugas assenta a progressão de ciclos de criação com início há mais de 4 milhões de anos. Até ao século XX, no mundo ocidental, pensava-se em geral no tempo em sentido poético, como um artefacto da experiência humana. O filósofo Jean Paul Sartre descreveu essa nossa relação como um tempo especial de separação, uma divisão que reúne. Mas essa visão poética alterou-se em 1905, quando Einstein postulou a sua teoria da relatividade. Antes da relatividade, considerava-se que o tempo constituía a sua própria experiência, distinta das três dimensões da altura, comprimento e largura que definem um espaço. Na sua teoria, porém, Einstein propunha que o espaço e o tempo estão intimamente interligados, não podendo ser separados. É o espaço-tempo, em conjunto, afirmou, que constitui um domínio além da nossa experiência familiar tridimensional, a quarta dimensão. Subitamente, o tempo tornava-se mais do que um conceito filosófico casual, era uma força a levar em conta. Por palavras que deram novo sentido à nossa percepção do tempo, Einstein descreveu a sua misteriosa natureza, afirmando simplesmente o óbvio. A distinção entre passado, presente e futuro não é senão uma ilusão teimosamente persistente. Através desta poderosa afirmação, Einstein mudou para sempre a nossa forma de pensar a relação que mantemos com o tempo. Pense no que daí decorre. Se passado e futuro estão presentes neste momento, podemos comunicar com eles? Podemos viajar no tempo? Antes mesmo da arrojada afirmação de Einstein,
As possibilidades colocadas por estas questões intrigaram cientistas, místicos e escritores. Desde templos ocultos do Egito dedicados à experiência do tempo até à emoção suscitada pelo clássico romance de 1895 de H. G. Wells, A Máquina do Tempo, a perspectiva de conseguir de alguma forma apanhar boleia do fluxo temporal tem-nos conquistado a imaginação e os sonhos. O nosso fascínio é tão antigo como a nossa existência e as questões sobre ele parecem infindáveis. Será o tempo real? Existirá sem nós? Haverá algo na consciência que dê ao tempo o seu significado? Se sim, disporemos do poder ou do direito de interromper o seu fluxo para a frente para olharmos o futuro, ou talvez visitarmos ou comunicarmos com pessoas do passado. Podemos contatar outros domínios e mesmo outros mundos com os quais partilhamos o presente? À luz de relatos como os da secção seguinte, a fronteira entre aqui e ali torna-se menos nítida, convidando-nos a reconsiderar o que significa de facto o tempo nas nossas vidas. No poderoso livro Small Miracles, Extraordinary Coincidence from Everyday Life, Yata Alberstam e Judith Leventhal relatam uma história assombrosa sobre o poder do perdão. Muito embora tenha dado o meu melhor para captar a essência deste comovente relato, encorajo o leitor a senti-la integralmente no texto original. O que torna esta história tão interessante e a razão por que a apresento aqui assentam no fato de o perdão ser tão poderoso que transcende o tempo. A notícia da morte do pai foi um choque para Joey. Não se falavam desde que ele fizera 19 anos e questionara a fé tradicional judaica da família. Para o pai de Joey, não havia maior desgraça do que duvidar de tal filosofia validada pelo tempo. Ameaçou pôr fim ao relacionamento, caso o filho não aceitasse as suas raízes e não pusesse fim às suas questões. Joey considerou que não podia aceder às exigências do pai e saiu de casa para correr o mundo. Ele e o pai nunca mais se falaram. Foi num pequeno café da Índia que um amigo encontrou Joey e o informou da morte do pai. Foi a primeira vez que soube dela. Regressou de imediato a casa e começou a estudar o seu património judaico. Profundamente comovido com as descobertas que fez das suas origens e das do seu pai, Joey deu por si a fazer planos para uma peregrinação à terra onde haviam tido início as raízes das tradições da sua família. Estava a caminho de Israel. É aqui que a história sofre uma íntima e mística volta e nos dá uma perspectiva aprofundada sobre o poder da matriz divina. Joey deu por si no Muro das Lamentações, em Jerusalém, uma parte de uma antiga muralha do templo que ficou de pé após a destruição ocorrida há cerca de 2000 anos. É aqui que se dirigem os judeus ortodoxos para adorar todos os dias, repetindo as palavras das mesmas orações entoadas há séculos. Joey escrevera um bilhete ao pai, declarando o seu amor e pedindo perdão pela dor que causara à família. Segundo o costume, pensara deixar o bilhete numa das muitas fissuras formadas quando a argamassa original que unia as pedras caiu. Quando encontrou o sítio ideal para deixar o bilhete, aconteceu algo extraordinário. Algo que não tem explicação racional à luz da ciência ocidental tradicional. Quando Joey inseriu o seu bilhete na parede, um outro caiu subitamente de entre as pedras, aterrando-lhe
aos pés. Era uma oração redigida por alguém e colocada na parede semanas ou possivelmente meses antes. Quando Joy pegou no papel enrolado, apoderou-se dele uma sensação estranha. Abriu o bilhete e começou a ler o seu conteúdo. Reconheceu a caligrafia. Era a do pai. O bilhete que Joy tinha nas mãos fora escrito pelo pai e deixado na parede antes da sua morte. Nele, declarava o seu amor pelo filho e pedia perdão a Deus. Em determinado momento do passado, não muito distante, o pai de Joy viajara até ao mesmíssimo sítio onde o filho se encontrava agora. Num golpe irónico de sincronismo, o pai depositara a sua oração naquele preciso sítio da parede onde permanecera até à chegada de Joy. Que história poderosa! Como pode algo tão extraordinário ter acontecido? Obviamente tinha de estar em jogo algum tipo de comunicação entre realidades e mundos. Joy vive no domínio do presente, a que chamamos o nosso mundo. Embora o seu pai não estivesse já vivo, o judaísmo professa que ele existe ainda noutro domínio, o Ha-Shamayim, ou céu, que se situa além do nosso mundo. Considera-se que estes domínios coexistem no presente e que estão em comunicação. Embora a mecânica exata de como a mensagem do pai de Joy lhe chegou possa permanecer um mistério, uma coisa é certa. Para Joy ter recebido uma indicação de que o pai se mantinha em contacto com ele, tem de haver algo que ligue ambos, um meio capaz de fornecer o receptáculo dos dois domínios da experiência. Esse meio é a matriz divina. Ela ajusta-se à descrição do sítio a que os antigos chamavam céu, a casa da alma que contém passado, presente e futuro. Através da ponte da matriz divina, algo belo e precioso teve lugar entre Joy e o pai, transcendendo tempo, espaço e, no caso desta história, mesmo a vida e a morte. Ocorreu uma comunicação que gerou a cura e a conclusão de um processo doloroso entre um pai e o filho. Temos de olhar de forma cada vez mais profunda o nosso relacionamento com um espaço que cria o aqui e o ali e o tempo que permite o de antes e o agora, se queremos compreender como isto aconteceu e porquê. Quando aqui é ali. Se o nosso universo e tudo o que está nele se encontra verdadeiramente contido na matriz divina, como sugerem as experiências, poderemos em breve dar por nós a redefinir as nossas ideias de espaço e de tempo. Podemos mesmo acabar por descobrir que as distâncias que parecem afastar-nos uns dos outros, em particular dos nossos entes queridos, não separam senão os corpos. Como vimos na história de Joey e do seu pai, há algo em nós que não se deixa limitar nem pela distância nem pelas leis tradicionais da física. Por mais que estas possibilidades possam parecer provir da ficção científica, são igualmente objeto de investigações científicas sérias. Tão sérias, na verdade, que ao longo dos últimos anos da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a ex-União Soviética dedicaram imensas verbas e esforços de investigação à compreensão exata de quão real é a matriz que liga tudo. Mais especificamente, as superpotências queriam saber se é possível viajar grandes distâncias através da matriz utilizando a mente, as capacidades psíquicas de um determinado tipo de telepatia conhecido por visão remota. Os resultados obtidos parecem por vezes surpreendentemente semelhantes a alguns filmes muito conhecidos dos últimos anos e poderiam perfeitamente constituir a base dos seus enredos. As experiências tornam igualmente ainda menos nítida a linha já de si indistinta que separa factos e ficção. Em 1970, os Estados Unidos começaram oficialmente a investigar a possibilidade de utilização de métodos psíquicos para navegar na matriz
e visionar territórios e alvos inimigos a grande distância. Foi então que a CIA financiou as primeiras experiências utilizando indivíduos psiquicamente sensíveis, como empáticos, indivíduos dotados de capacidade de sentir as experiências dos outros sem necessidade de indicações verbais ou visuais, com vista a concentrar as suas mentes em localizações secretas. Assim que o fizeram, foram treinados para descrever aquilo que viam com cada vez mais pormenores. Este programa, que recebeu o acrónimo de SCANAT, de Scan by Coordinate, foi um dos precursores dos estudos atualmente muito conhecidos realizados com visão remota no Stanford Research Institute. Muito embora, sob determinados aspectos, a visão remota possa parecer um pouco extraterrestre, baseia-se na verdade em princípios quânticos sólidos, alguns dos quais já analisados neste livro. Mesmo especialistas reconhecem que ninguém sabe exatamente como funciona. O seu sucesso é em geral atribuído à ideia da física quântica, segundo a qual, embora as coisas nos pareçam sólidas e separadas, estão na verdade ligadas a todo o resto sob a forma de um campo universal de energia. Por exemplo, quando temos na mão uma bela concha, numa perspectiva quântica, existe uma parte energética desse objeto em todo o lado. Como a nossa concha existe para além do sítio local, diz que ela é não local. Um número crescente de cientistas aceita os dados experimentais que indicam que o universo, o planeta e mesmo os nossos corpos são não locais. Estamos em toda a parte, já e sempre. Como afirmou Russell Targ no capítulo 4, ainda que possamos estar fisicamente separados uns dos outros, nada nos impede de estarmos em comunicação instantânea e é nisso que consiste a visão remota. Na verdade, os visionadores do programa SCANAT foram treinados a ter sonhos acordados ou lúcidos. O seu estado transformado dava à sua consciência a liberdade de se concentrar em localizações exatas. Estes sítios podiam encontrar-se noutra divisão do mesmo edifício ou do outro lado do mundo, esclarecendo melhor a ligação do nosso universo no domínio quântico. Targ afirma: não é mais difícil descrever o que está a acontecer nos confins da União Soviética do que o que está a ter lugar do outro lado da rua. Os formandos receberam até 3 anos de instrução antes de lhes serem entregues missões secretas. Os pormenores dos projetos de visão remota nas Forças Armadas Americanas, que só recentemente foram colocados à disposição do público, descrevem pelo menos 2 tipos de sessões. O primeiro, designado Visão Remota Coordenada, envolve descrições dos visionadores sobre aquilo que encontram em coordenadas geográficas específicas identificadas pelos respectivos valores de latitude e longitude. O segundo tipo de sessões, designado Visão Remota Extensiva, baseia-se numa série de técnicas de relaxamento e meditação. Embora os aspectos metodológicos específicos possam variar, os procedimentos de visão remota têm em geral início com os visionadores a entrarem num estado de relaxamento ligeiro, visto ser nesse estado que parecem estar mais abertos à recepção de impressões sensoriais de localizações distantes. Durante as sessões, existe em geral uma outra pessoa, um guia, cujo papel é ajudar o visionador, instruindo-o a olhar para pormenores específicos, através de uma série de protocolos que permitem ao visionador distinguir quais as impressões mais importantes para a missão, em particular, consegue descrever aquilo que vê com um grau de pormenor cada vez mais profundo. As instruções do guia parecem distinguir esta forma de visão remota controlada do sonho lúcido que tem frequentemente lugar espontaneamente durante o sono. As consequências para o secretismo foram imensas, abrindo caminho a uma nova era de recolha de informações secretas com diminuição de riscos para o pessoal em ação nos teatros de operações. Diminuição de riscos, isto é, até os programas de visão remota terem sido descontinuados em meados da década de 1990, com nomes de código intrigantes como Projeto Stargate,
O último foi oficialmente descontinuado em 1995. Embora o processo fosse considerado por alguns ciência na margem e mesmo completamente menosprezado por certos céticos nas Forças Armadas, houve várias sessões de visão remota validadas por sucessos não atribuíveis a coincidências. Alguns destes poderão ter mesmo salvado vidas. Durante a Primeira Guerra do Golfo de 1991, pediu-se aos visionadores remotos que procurassem mísseis inimigos dissimulados nos desertos da zona oeste do Iraque. O projeto conseguiu detectar localizações específicas de mísseis e descartar outras zonas. As vantagens deste tipo de busca psíquica são óbvias. Ao estreitar as localizações possíveis das armas, fazia-se todo o tipo de poupanças, desde tempo a dinheiro, passando por combustível. O maior benefício, porém, dizia respeito às vidas dos próprios soldados. A procura remota de mísseis letais reduzia o risco daqueles que, tradicionalmente, teriam tido de desempenhar essa missão no solo. A razão pela qual menciono aqui estes projetos e técnicas assenta no fato de demonstrarem bem dois aspectos-chave da nossa compreensão da matriz divina. Em primeiro lugar, constituem mais uma indicação da sua existência. Para que uma parte de nós viaje até localizações remotas e veja pormenores de coisas muito reais sem chegar sequer a levantar-se da cadeira, tem de haver algo sobre o qual viaja a nossa consciência. A ideia principal que aqui defendo é a de que o visionador tem acesso ao destino, independentemente de onde este se encontre. Em segundo lugar, a própria natureza da energia que possibilita a visão remota ilustra a ligação holográfica que parece ser uma parte da nossa identidade. Na presença de indícios da matriz divina, as velhas ideias de quem somos e de como operamos no espaço-tempo começam a ruir. Muito embora a ciência ocidental esteja a dar os primeiros passos na compreensão do significado do nosso relacionamento com o tempo e espaço, no contexto da ligação universal, os nossos antepassados indígenas estavam bem cientes destes relacionamentos. Quando o linguista Benjamin Lee Whorf estudou a linguagem dos Hopi, por exemplo, chegou à conclusão de que as suas palavras refletiam diretamente a visão que tinham do universo. A ideia de que este povo tinha sobre quem somos enquanto seres humanos era muito distinta da forma como hoje nos pensamos. Eles encaravam o mundo como uma entidade única cujo conteúdo se encontra ligado na fonte. No seu livro revolucionário Language, Thought and Reality, Whorf resumiu a mundivisão Hopi. Na perspectiva Hopi, o tempo desaparece e o espaço é alterado, de modo que deixa de ser o espaço intemporal homogéneo e instantâneo da nossa suposta intuição ou da mecânica newtoniana clássica. Por outras palavras, os Hopi simplesmente não pensam no tempo, espaço, distância e realidade como nós. Aos seus olhos, vivemos num universo onde tudo está vivo, ligado e a acontecer agora. A sua linguagem espelha esta perspectiva. Por exemplo, quando olhamos o oceano e vemos uma onda, podemos dizer: olha aquela onda. Mas sabemos que, na realidade, ela não existe sozinha, só está lá graças às outras ondas. Sem a projeção da linguagem, afirma Whorf, ninguém viu uma onda. Aquilo que vemos é uma superfície em movimentos ondulatórios em mudança permanente. Na linguagem dos Hopi, porém, os que usavam da palavra diriam que o oceano se está a ondular para descrever a ação presente da água. Mais precisamente, segundo Whorf, os Hopi dizem Valatata, significando ocorrências plurais de ondulação, e podem chamar a atenção para determinado local da ondulação, tal como nós. Desta forma, por mais estranho que nos possa parecer, são na verdade mais rigorosos na sua descrição do mundo. De forma similar, o conceito de tempo, tal como tendemos a pensá-lo, assume um novo significado nas crenças tradicionais dos Hopi. Os estudos de Whorf levaram-no a descobrir que o que é manifestado compreende tudo aquilo que existe ou que foi acessível aos sentidos, o universo físico histórico, sem qualquer tentativa de distinguir entre presente e passado, mas excluindo tudo aquilo
a que chamamos futuro. Por outras palavras, os Hopi utilizam as mesmas palavras para identificar apenas aquilo que é ou já aconteceu. Considerando as discussões anteriores sobre possibilidades quânticas, esta visão do tempo e da linguagem faz todo o sentido. Os Hopi descrevem as possibilidades escolhidas, deixando o futuro em aberto. Dos aspectos que decorrem da linguagem Hopi até aos exemplos provados de visão remota, a nossa relação com o espaço e o tempo tem, obviamente, mais que se lhe diga do que tradicionalmente fomos reconhecendo. A essência da nova física sugere que o espaço-tempo não pode ser separado. Assim, se repensarmos o que a distância significa para nós no seio da matriz divina, resulta claro que temos igualmente de reconsiderar a nossa relação com o tempo. É aqui que as possibilidades se tornam verdadeiramente interessantes. Além de nos ajudar a fazer chegar aos nossos filhos ao treino de futebol enquanto o resto da equipa ainda está em campo e de nos garantir que estamos ao aeroporto a tempo do nosso voo, o que é verdadeiramente o tempo? Serão os segundos que constituem os minutos que, por sua vez, formam o nosso dia, o único elemento que impede as coisas de acontecerem em simultâneo, como se refere na citação de John Wheeler apresentada no início deste capítulo. Existirá o tempo se ninguém souber dele? Talvez uma questão ainda mais profunda seja a de saber se as coisas que acontecem no tempo são determinadas. Estarão os eventos do universo já inscritos numa linha temporal que simplesmente vai tendo lugar sob a forma das nossas vidas? Ou será o tempo de alguma forma maleável? Em caso afirmativo, serão intermutáveis os eventos nele contidos? O pensamento convencional sugere que o tempo só se move numa direção, para a frente, e que aquilo que já aconteceu está, na verdade, estampado no tecido temporal e espacial. Os dados experimentais, porém, indicam que as nossas ideias sobre o passado e presente poderão não ser tão simples e arrumadinhas. Não só, segundo parece, o tempo se desloca em duas direções, como postulado por Einstein, mas também as escolhas de hoje podem, na verdade, alterar o que teve lugar ontem. Em 1983, foi concebida uma experiência cujo objetivo era precisamente testar tais possibilidades. Os resultados são absolutamente contrários à forma como fomos levados a pensar o tempo, com implicações desconcertantes. Para esta investigação, o físico John Wheeler propôs utilizar uma variante da famosa experiência da dupla fenda, com vista a testar os efeitos do presente sobre o passado. Eis um breve resumo da experiência original descrita no capítulo 2. Uma partícula quântica, um fóton, foi disparado contra um alvo capaz de detectar a forma da sua chegada, como partícula de matéria ou como onda de energia. Antes de atingir o alvo, porém, a partícula teve de passar pela abertura de uma barreira. O mistério consistia em que o fóton, de alguma forma, sabia quando é que a barreira tinha um buraco e quando tinha dois. Em presença de uma abertura única, a partícula viajava e chegava ao seu destino exatamente como iniciar a viagem, como uma partícula. Na presença dos dois orifícios, porém, embora iniciasse a experiência como uma partícula, deslocava-se como uma onda de energia através de ambas as aberturas em simultâneo e agia como uma onda no seu destino. Em resultado destas observações, concluiu-se que,
visto que os cientistas a executar a experiência eram os únicos que sabiam das aberturas existentes na barreira, e esse conhecimento que detinham influenciava de alguma forma o comportamento do fóton. A variante que Wheeler introduziu nesta experiência incluía uma diferença-chave concebida para testar as suas ideias de passado e presente. Alterou a experiência de tal modo que o fóton só fosse observado depois de já ter atravessado a barreira, mas antes de chegar ao seu destino. Por outras palavras, já está a caminho do alvo quando se toma a decisão sobre a forma de ser visionado. Concebeu duas formas muito distintas de saber se o fóton atingira o seu alvo. Numa delas, utilizava-se uma lente para ver o fóton sob a forma de partícula, enquanto no processo alternativo se utilizava um ecrã que a percepcionava como onda. Este aspecto é muito importante, pois as experiências anteriores haviam demonstrado que os fótons agiam como deles se esperava, consoante o modo como eram observados. Isto é, eram partículas quando medidos como partículas e ondas quando medidos como ondas. Deste modo, nesta experiência, caso o observador optasse por ver o fóton como uma partícula, a lente estaria instalada e o fóton viajaria unicamente através de uma fenda. Já se o observador optasse por o ver como uma onda, o ecrã permaneceria instalado e o fóton atravessaria ambas as ranhuras sob a forma de uma onda. E eis o argumento decisivo. A decisão foi tomada depois de a experiência ter sido iniciada, o presente, mas determinava o comportamento da partícula a quando do início da experiência no passado. Wheeler chamou a este teste a experiência da escolha adiada. Com base neste tipo de investigação, parece que o tempo, tal como conhecemos no nosso mundo, o nível físico, não exerce qualquer efeito sobre o domínio quântico, o nível da energia. Caso uma escolha posterior determine de que forma algo acontece no passado, Wheeler propõe poder então optar por conhecer uma propriedade depois do evento já ter ocorrido. As consequências que se pode extrair desta afirmação abrem caminho a uma poderosa possibilidade no que toca ao nosso relacionamento com o tempo. O que Wheeler sugere é que as escolhas que fazemos hoje poderão, de fato, afetar diretamente coisas que já aconteceram. Se for esse o caso, pode mudar tudo. E então, é verdade? As decisões que tomamos agora, mesmo, influenciam ou determinam aquilo que já ocorreu? Embora todos já tenhamos ouvido da boca dos grandes sábios que dispomos do poder para transcender as nossas dores mais profundas, será que essa capacidade se estende à reescrita dos eventos passados que conduziram a essas dores? Quando colocamos tal questão, é difícil não pensar nas conclusões que se geram quando a personagem principal do filme Regresso ao Futuro, Marty McFly, interpretada por Michael P. Fox, teve a oportunidade de o fazer. Imagine, porém, as possibilidades que se colocariam se pudéssemos, por exemplo, aprender com os sofrimentos das guerras mundiais do século passado ou com o doloroso divórcio por que acabamos de passar, fazendo escolhas hoje que impedissem essas coisas de ocorrer. Caso fosse possível, constituiria o equivalente a um grande apagador quântico que nos permitiria alterar o curso dos eventos que trouxeram dor até nós.
foi precisamente esta questão que conduziu a mais uma variante da experiência da dupla fenda. Curiosamente, esta é na verdade designada experiência do apagador quântico. Embora o nome pareça complicado, é simples de explicar e tem o potencial de romper paradigmas devido ao que dela decorre. Vou, por isso, direto ao assunto. A ideia fundamental demonstrada pela experiência é que o comportamento das partículas quando a experiência se inicia parece ser totalmente determinado por fatores que nem sequer tiveram lugar até a experiência estar concluída. Por outras palavras, o presente tem o poder de mudar aquilo que já ocorreu. E este é o chamado efeito de apagador quântico. As coisas que acontecem após o facto podem mudar, apagar a forma como as partículas se comportam no momento anterior. A questão aqui é óbvia. E este efeito só se aplica às partículas quânticas ou também a nós? Apesar de sermos constituídos por partículas, talvez a nossa consciência seja a cola que nos mantém encerrados nos eventos. As guerras, o sofrimento, os divórcios, a pobreza e a doença que percepcionamos como realidade. Ou talvez esteja a acontecer algo mais. Pode ser que já alteremos o nosso passado quando aprendemos com os nossos erros e o estejamos sempre a fazer. Talvez seja tão normal as nossas escolhas repercutirem-se para trás no tempo que tal suceda sem que tenhamos conhecimento ou sequer pensemos nisso. Talvez o mundo que vemos hoje em dia, por mais duro que por vezes pareça, resulte daquilo que aprendemos, refletido para trás. É certamente algo sobre o qual vale a pena pensar e, de momento, parece que a investigação sustenta tal possibilidade. Se for verdade, e o mundo agir de fato como um loop de feedback cósmico, em que as lições do presente alteram o passado, pense só no que poderá significar. No mínimo dos mínimos, decorre daí que o mundo que vemos hoje resulta do que já aprendemos. E sem aquilo que aprendemos, as coisas poderiam ser muito piores ou não. Independentemente de influenciarmos o passado, é evidente que as escolhas que fazemos hoje determinam o presente e o futuro. E todos os três, passado, presente e futuro, coexistem no receptáculo da matriz divina. Faz todo sentido, portanto, que, sendo nós parte da matriz, conseguíssemos comunicar com ela de uma forma útil e plena de sentido nas nossas vidas. Segundo as experiências científicas, bem como as nossas tradições mais acarinhadas, conseguimos-lo de facto. O denominador comum das investigações relatadas nos capítulos anteriores é duplo. Primeiro, mostra-nos que fazemos parte da matriz divina. Segundo, demonstra que a emoção humana, constituída por crenças, expectativas e sentimentos, é a linguagem reconhecida pela matriz divina. Curiosamente, embora por mera coincidência, estas foram exatamente as experiências apagadas dos textos bíblicos cristãos e desencorajadas na cultura ocidental. Nos nossos dias, porém, tudo está a mudar. Os homens estão a ser encorajados a fazer jus às suas emoções e as mulheres cultivam novas formas de explorar o poder, que é uma parte tão natural da sua existência. Manifestamente, emoção, sentimento e crença constituem a linguagem da matriz divina e há uma qualidade de emoção que nos permite experimentar o campo de energia que liga o universo de formas poderosas, curativas e naturais. A questão agora é, se estamos a falar à matriz divina, como sabemos quando ela nos responde? Se os nossos sentimentos, emoções, crenças e orações nos fornecem um modelo da matéria quântica do universo,
O que nos dizem então os nossos corpos, vidas e relacionamentos sobre a nossa parte da conversa? Para responder a isto, devemos reconhecer a segunda metade do nosso diálogo com o universo. Então, como lemos as mensagens da matriz divina?